Boa tarde, sejam muito bem-vindos ao terceiro de 6 debates em que falamos sobre o futuro da habitação e o setor imobiliário em Portugal. E hoje vamos falar sobre sustentabilidade. O tema está na ordem do dia e o setor imobiliário não é, obviamente, exceção. O ambiente exige edifícios mais saudáveis. E em breve a sustentabilidade de um edifício passará a ser também uma componente que vai ser ponderada no acesso ao financiamento. Que caminho está a fazer o setor imobiliário em Portugal? O que são edifícios saudáveis? É sobre isso que aqui vamos falar numa altura em que, eventualmente, o preço a pagar pela sustentabilidade pode estar em causa perante uma inflação que está galopante. Antes de iniciar o debate, o terceiro, como eu dizia, de 6, dou a palavra a Rui Turgal, CEO da Era Portugal, para um breve enquadramento desta temática. Rui, por favor. Muito obrigado a todos e boa tarde. Comprar uma casa é uma decisão de vida. Comprar uma casa é muito mais de comprar 4 paredes e um telhado. Quando compramos uma casa, estamos, acima de tudo, a inaugurar um espaço único de vivências, de memórias futuras. Apesar de tudo, infelizmente, vivemos num país onde ainda metade das habitações não tem uma classificação energética eficiente. Amplitudes térmicas com as quais presentemente nos confrontamos, com as consequências que daí advêm, tornam a discussão do tema da sustentabilidade e da eficiência energética crítica para o futuro da habitação em Portugal. A habitação em Portugal merece a evolução prometida e nós, Era, pretendemos ser parte estruturante dessa evolução. A premissa é simples. Mais do que viver numa casa, deveríamos trabalhar todos em prol de casas onde se viva bem. Muito se fala na transição energética em vários setores e devemos também ser nós a imprimir esta necessidade na indústria. Neste painel vamos falar de sustentabilidade, eficiência energética, descarbonização, construção e reabilitação, com o intuito de, para os próximos 25 anos, podermos olhar para Portugal como o país que soube tão bem fazer esta necessária transformação e transição. O futuro da habitação passa pela adoção de normas ESG e por colocar o setor imobiliário como impulsionador deste progresso, onde as habitações, apartamentos ou moradias sejam cada vez mais confortáveis e cuja manutenção possa pesar cada vez menos no orçamento familiar. Hoje temos connosco o arquiteto Manuel Aires Mateus, vencedor do Prémio Pessoa e responsável por inúmeras novas construções que colocam a sustentabilidade no centro da nova construção. Junta-se também a nós o arquiteto Miguel Saraiva, que conta com diversas distinções na sua carreira, com o Prémio Personalidade do Ano em Arquitetura e Distinção de Carreira. Com ambos, hoje, iremos explorar como é que as novas tecnologias e os novos materiais de construção podem tornar o processo construtivo mais sustentável e eficiente. Iremos perceber ainda qual o estado do desenvolvimento e pesquisa de novas, inovadoras soluções, tanto a nível da concepção do projeto, como a nível do material ou dos materiais disponíveis. Diria que as inúmeras soluções, neste caso, que atualmente encontramos à nossa disposição, se não poderiam estar neste momento e com essas soluções a fazermos muito melhor. De qualquer forma, poderia ser feito desde já. Criar um futuro mais sustentável é um trabalho de equipa entre investidores, promotores, construtores,
arquitetos, mediadores imobiliários e demais parceiros. Fazemos parte de um círculo de entreajuda onde todos temos que estar cada vez mais alinhados e cooperantes no sentido de poder responder ao que o mercado verdadeiramente necessita. É também importante perceber o que é que esse mercado anseia e também, de alguma forma, responder por aquilo que o mercado ainda não sabe que pode ter. É um facto que a maioria das casas onde os portugueses hoje habitam não tem condições de conforto energético desejável. Sendo óbvio que existe ainda muitíssimo trabalho a fazer. A crise energética trouxe, de alguma forma, ainda maiores desafios ao orçamento dos portugueses. Isto apesar de Portugal ser dos países com maior penetração de energia solar, de acordo com a Bloomberg. Assim, no panorama referido, algumas das perguntas podem e devem ser colocadas. Será, nos dias que correm, a sustentabilidade sinónimo de luxo? Ou poderemos assumir que se trata do novo normal? Como podemos nós preparar as casas para um futuro mais sustentável, mais eficiente, que, de alguma forma, acompanhem a transição energética? Continuando este trabalho de equipa, estarão os promotores disponíveis para reverter a situação e promover cada vez mais, ou até exclusivamente, imóveis eficientes? Estará a construção sustentável ao alcance de todos os portugueses, ou pelo menos da maioria deles? Os imóveis que se destacam para adotar normas ESG são mais desejados, efetivamente? Quais os desafios que as normas ESG colocam ao setor e como podem ser implementadas? Para poder responder a estas questões e outras questões, temos também hoje connosco a presença de Pedro Vicente, da promotora Overseas, e agradeço antecipadamente ao Pedro por estar aqui hoje connosco e por se ter disponibilizado a ajudar-nos a esclarecer esta temática tão na ordem do dia. Por último, permitam-me uma provocação. Falamos sobre edifícios mais sustentáveis, de formas diferentes de construir, novos materiais usados, descarbonização do setor, mas para que efeito? Será só para podermos pagar a nossa conta da eletricidade mais barata? Bem, provocações à parte, a verdade é que a maioria das habitações com certificado energético em Portugal estão classificadas com C ou abaixo disso. Qual a percepção do cliente sobre os imóveis mais eficientes? Que atributos caracterizam ou que características são aquelas que os clientes mais valorizam? Quem melhor do que o Miguel Fonseca, da EDP Renováveis, para nos ajudar a abordar os assuntos referidos? Miguel, agradeço desde já a sua presença, estando seguro que nos ajudará a esclarecer todas estas questões e dúvidas. De certo que ficaremos bem mais esclarecidos da melhor forma de construir um futuro melhor, que desde logo pese menos na carteira dos portugueses e, acima de tudo, não subcarregue aquilo que devemos e queremos deixar melhor àquele que vem a seguir a nós, o nosso planeta. Resta-me então passar a palavra e agradecer o contributo de todos. Muito obrigado. Obrigada, Rui Turgal. As apresentações já estão feitas, vou por isso dar início ao debate, chamando ao palco os oradores Manuel Aires Mateus, Miguel Fonseca, Miguel Saraiva e Pedro Vicente.
Aos quatro, bem-vindos a este debate que nos pretende fazer refletir sobre a questão da sustentabilidade no setor imobiliário. Como eu dizia inicialmente, este é um conceito que neste momento é transversal a várias atividades, até por exigências do ponto de vista legal, e o setor imobiliário também não é exceção. Pedro Vicente, vou começar por si para tentar perceber se já existe uma efetiva procura de edifícios sustentáveis. Bom, eu respondia, em primeiro lugar, que existe uma procura por habitação em Portugal. E esse é o verdadeiro problema dos portugueses. Só de seguida, e é preciso termos esta consciência, só de seguida os portugueses se preocupam, com a eficiência energética da sua habitação. Claro que é um tema da atualidade, é uma ida sem regresso. Os promotores e os arquitetos, obviamente, e os construtores, estamos todos cientes de que há uma importância fulcral deste tema na nossa atividade. Já há maior sensibilidade das pessoas, verificamos isso, há maior sensibilidade das pessoas, por exemplo, quando perguntam qual é a eficiência energética, qual é o certificado energético, qual é o valor inscrito no certificado energético de uma determinada habitação, mas de facto eu gosto de ter os pés na terra e para a generalidade dos portugueses que nos ouvem, eu acho que, infelizmente, é um assunto que vem a seguir ao drama que é comprar casa. O que podemos fazer com este tipo de reuniões e de conversas é ir despertando consciências para este tema, é ir preparando as pessoas para saber lidar com este tema e para as exigências que podem ter nas escolhas que fazem ao comprar casa, mas temos um longo caminho a percorrer. Essa falta de consciência é apenas por parte de quem compra casa ou também de quem disponibiliza essas casas? Vamos ver, como lhe digo, nós temos um longo caminho a percorrer, como eu acabei de dizer. Há um conjunto de promotores de primeira linha francamente preocupado com esse tema e a dar passos interessantíssimos neste campo. Neste momento, prepara-se até a construção de grandes empreendimentos imobiliários em Madeira, o que não é completamente novo, mas é novo na perspectiva que está a ser feita de um processo industrial de construção fora do local da edificação, e nesse aspecto eu acho que está a haver há sinais de uma grande sofisticação já nesse caminho. Mas ele é residual ainda e, portanto, sim, há muito a fazer da parte de quem promove e também na parte de quem escolhe, que tem que ser mais criterioso e mais exigente. Para isso precisa de se informar, precisa de formação nessa área. Temos aqui dois arquitetos que certamente poderão falar melhor dessa questão. Miguel Saraiva, começo por si. Eu fazia referência ao facto de a própria legislação obrigar já a este caminho que está a ser feito em direção à sustentabilidade. É ela o grande impulsionador para a mudança? Caso contrário, esta consciência coletiva não existiria? Ou estaria diminuída, pelo menos? Eu acho que a legislação é um motor de arranque do processo, porque a inércia do setor, e essa inércia é uma inércia do conhecimento e uma inércia cultural, que é difícil de ser alterada, começa pela legislação e pela vontade de legislar em relação ao assunto. Mas acho que também há uma parte substancial que é de sensibilidade. E a sensibilidade começa no topo para baixo. O panorama da fileira da construção em Portugal, na minha perspectiva, é pouco profissional. E por isso não é por haver 10 ou 12 ou 15 promotores imobiliários de referência que faz com que o mercado seja um mercado altamente profissionalizado e informado. Mas esses grandes promotores, juntamente com a legislação, poderão ser um bom motor de sensibilização e de boas práticas. Eu acho que isso vai levar tempo. Acho que os custos associados não são assim tão elevados, mas juntamente com os técnicos, com os arquitetos e com os engenheiros, apesar do caminho ser longo, ele tem que ser iniciado de um ponto zero. E nós iniciámos este processo, se calhar, há 10 ou 15 anos. Talvez não tenhamos tido a capacidade de o comunicar da forma mais correta, mas ainda estamos no princípio do processo, mas estamos longe ainda
dos níveis desejáveis, mas começa muito pela promoção imobiliária também. Por isso, nós arquitetos respondemos a programas base, e estes programas base têm uma definição de conceito e de conteúdo. Mas está a falar de edifícios novos ou edifícios já sejam existentes? de reabilitação ou sejam novos. É evidente que as nossas intervenções na área da sustentabilidade nos edifícios novos são muito mais simples e muito mais objetivas do que na reabilitação, porque a reabilitação tem diferentes escalas e a reabilitação ao nível do edifício é uma coisa e ao nível da casa é outro, do apartamento. Mas penso que estamos a iniciar esse processo, é um processo fundamental e estruturante para a sociedade. Esta responsabilidade é muito mais do que uma responsabilidade técnica, é uma responsabilidade social e tem que haver um compromisso entre todas as partes. Mas a legislação é o princípio de tudo. E já vamos aprofundar algumas das temáticas que abordou. Eu agora perguntava ao Manuel Aires Mateus uma pergunta muito simples. Eu falei aqui em casas mais saudáveis, em imobiliário mais saudável. O que é que podemos entender como um setor imobiliário mais saudável? Continuando um bocadinho aqui o que o Miguel estava a dizer, eu acho que em Portugal ainda não há verdadeiramente normas para uma construção sustentável, aquilo que é chamado normalmente como construção sustentável. Tem a ver com grande racionalização, obviamente, da energia e tem a ver com uma forma de construção que tem um grande peso da pré-fabricação, tem peso da proximidade dos materiais, tem peso em todas as maneiras como é realizada, que faz com que a própria construção seja em si mais sustentável, que a sua gestão seja mais sustentável e que a sua manutenção seja mais sustentável. São coisas que noutros países, na Europa, a França é o exemplo claro, estão mais avançados. Aqui nós ainda não temos neste setor um grande desenvolvimento. Mas nós não temos porque nós não somos um país desorganizado e, portanto, é evidente que as coisas levam mais tempo a chegar aqui do que chegam noutros países da Europa. E, portanto, Não é porque é tudo mais caro? Não é necessariamente mais caro. A pré-fabricação será um dos setores, será uma das maneiras de embaratecer a construção. Há várias empresas em Portugal hoje à procura de avançar com a pré-fabricação em escala, não é uma pré-fabricação pequena, uma pré-fabricação em escala, e isso será uma das formas de reduzir custos. Portanto, nós estamos num caminho que não tem retorno, que vai ser obrigatório fazer e que envolverá provavelmente uma maior economia. Mas vai obrigar a uma maior organização. Portanto, esta ideia da disciplina tornar-se central e da organização tornar-se central é, na verdade, eu acho que neste momento o grande óbice. Nós vimos de tempos em que o setor imobiliário explodiu, portanto, venceu todas as barreiras, construindo da maneira que fosse, aí em que a construção esteve sempre em alta e, portanto, também ninguém se preocupou muito em afinar este setor e torná-lo mais perfumante e atender a estas questões que hoje são, sim, centrais. Acho que também é uma consciência que está a entrar muito depressa e, portanto, também o próprio público também vai ser mais exigente, promotores mais exigentes. Eu ia precisamente perguntar-lhe se o caminho se faria por aí, se passará pela exigência dos clientes. Eu vou comentar uma conversa que há uns dias tinha com vários empresários do setor da construção civil que diziam que procuravam soluções mais sustentáveis energeticamente, desde que isso não tivesse custos associados ou que não fosse mais caro do que construir de uma outra forma. Caso contrário, essa não seria a opção. Quando a mentalidade se baseia no preço, como é que se contorna e como é que se convence que de facto são precisos, volto à questão dos edifícios mais saudáveis, porque no fundo é um pouco isso que estamos a falar. Mas eu acho que o Pedro começou por dizer muito bem que o primeiro problema é resolver a questão de como fazer. É preciso ter para poder escolher, não é? Por exemplo, a pessoa tem que ter vários para poder escolher. Eu acho que nós estamos ainda aquém desta possibilidade da escolha, como eu acho que muito bem dizia o Pedro. Mas eu acho que há aqui um lado
em que a organização de uma nova forma de produção vai substituir a construção tradicional. E esta ideia da pré-fabricação levará, inevitavelmente, a edifícios mais saudáveis da sua forma de se fazerem, saudáveis para as cidades porque têm menos impacto sobre a vida das pessoas enquanto estão a ser realizados, saudáveis porque despendem menos energia na sua construção e mais saudáveis porque também se tornam edifícios com maior facilidade de manutenção. Eu acho que o setor vai evoluir para aí, eu acho que vamos ser obrigados a evoluir para aí e a economia, a indústria vai substituir muito aquilo que é a construção tradicional. E, portanto, isso vai ser a grande transformação. E eu acho que as pessoas depois, de alguma maneira, também o vão exigir, não é? As pessoas vão exigir viver em casas por consciência. Temos um país com várias microempresas de construção civil. Essa evolução para a pré-fabricação deixará de parte os mais pequenos ou será possível acompanhar, nem que seja com parcerias, eventualmente com grupos maiores? Não, eu penso porque que a pré-fabricação imagino que o... requeira outro tipo de infraestruturas de pré-construção, não é? Mas repare, pode haver uma coisa mais fácil, que é comprar peças e assemblar. Portanto, podem ser ainda mais pequenas as empresas que estão a atuar, não é? A ideia de pré-fabricar, de fabricar fora do lugar, é que tem uma economia e uma racionalidade muito maior e uma capacidade de qualidade de execução maior e, portanto, está na ordem de dia e está no futuro. Mas não está na nossa tradição. Eu acho que também haverá... Também é importante que toda a ideia de sustentabilidade se perceba que tem que haver de tudo, não é? Nós não vamos fazer só uma coisa, vamos ter que fazer tudo. Não vamos só construir madeiras, ou não há árvores, não vamos só construir betão, porque tem um peso muito grande de CO2, não vamos só construir... Bom, enfim, vamos e a Academia poderá ter um papel importante nessa mudança de mentalidades. Portanto, as universidades que formam os engenheiros civis, os arquitetos, poderão contribuir para essa alteração de perspectiva. Mas Ana, eu diria que todos nós temos a consciência de que a sociedade nos está a empurrar globalmente na mesma direção. Nós não vamos ter alternativa. Portanto, é um problema de não alternativa e isso vai ser, na verdade, a grande evolução do setor. E o que se sente hoje é que nós estamos todos a ser emburrados para uma evolução que também todos já queremos ter, porque também não temos, também sentimos que é por aqui, que esta é uma preocupação central em todo o que nós fazemos, não é? Que passa desde os nossos hábitos cotidianos àquilo que nós fazemos profissionalmente e que, na verdade, vai ser mas é esta consciência que vai amparar. Portanto, eu acho que vamos estar todos envolvidos neste mesmo problema e nesta mesma solução, não é? Miguel Fonseca, que é administrador da EDP Comercial, também se sente empurrado a caminho da sustentabilidade, ou seja, o que pode uma grande elétrica como a EDP fazer para apoiar este caminho da sustentabilidade no que diz respeito ao setor imobiliário? Sim. Obrigado. Eu acho que só para envelopar o problema, a construção e a utilização de edifícios comerciais e residenciais é 40% das emissões globais de CO2. Há aqui uma ambição, de hoje até 2050 vai-se acrescentar 75% da área de construção, portanto o problema vai ter uma dimensão potencialmente maior. O objetivo é reduzir as emissões até 2030 em cerca de 30% ou 40% e depois 95% até 2050, portanto o problema, como diziam bem, é de toda a cadeia, desde a construção, mas depois à utilização. Acho que depois isto deriva num ponto comum, e eu já vou ao entroncamento da energia, mas a economicidade e a sustentabilidade vêm de braços dados, quer dizer, o setor da construção, na parte da construção, é um setor que não evolui há centenas de anos. É um processo produtivo completamente antiquado, fazer em obra a maior parte dos trabalhos, é uma coisa, tem pouco assembly, tem muito mão de obra, variabilidade, exposição a fatores climatéricos, é subótimo. Portanto, quando nós falamos aqui de sustentabilidade, hoje em dia já não há esse trade-off de preço-custo, há um racional económico que normalmente vem de mão dada. Okay? Primeiro na construção, só para dar esse ponto. E, portanto, a economicidade de energia e a sustentabilidade vem associada a processos que são mais eficientes. No painel anterior, não sei como é que vocês vão chamar, no painel anterior falava-se sobre alugar, comprar casa, sobre a educação financeira que há, não é? Para avaliar um crédito de habitação o custo. Acho que na utilização de uma casa ou numa construção de um prédio ou de uma empresa subestima-se ainda muito o custo de operar esse edifício em termos de sustentabilidade. Um dos exemplos que no outro dia estávamos a analisar na EDP, nós tentamos
suportar, quer dizer, o consumo energético tem muitos fatores. A eletricidade é um, mas tem outro tipo de combustíveis, etc. A maneira como aquecemos as águas em casa ou uma empresa arrefece o ar, quando passamos de sistemas a gás, por exemplo, a sistemas elétricos com bombas de calor, estamos a falar de ganhos de eficiência de 80%. Ok, tem um investimento inicial, mas que se paga em 2, 3 anos. Este tipo de contas, quando se está a avaliar o crédito de habitação ou o custo por metro quadrado de uma casa nova, nunca é tomado em conta. E, portanto, acho que há aqui uma sistematicidade, vamos lá, da solução para este problema, desde a construção, a regulação, a arquitetura, a engenharia, às empresas de energia que depois exportam também processos de eletrificação, que acho que a EDP tem um papel a fazer, obviamente, porque a eletrificação é um passo importante na descarbonização do setor e aí temos um papel, obviamente, central, mas acho que passa por uma solução sistémica e com tempo, mas tem que ser agressiva e rápida também. E a ligação a esse setor da construção civil, que tem merecido aqui já nestes curtos minutos de conversa algumas críticas, nem que seja por estar a haver uma evolução eventualmente mais lenta do que aquela que existirá noutros países. Há alguma ligação possível? Há possibilidade de chamar o setor para conversar e propor ideias a priori? Não, acho que esse não era uma crítica, era um reconhecimento. Se a gente provavelmente avaliar, eu não tenho os números, porque tentei ter, mas não tive. A produtividade, não sei, a produtividade deve ser um setor que está mais ou menos estático. A construção, diria eu, não é estático, mas que não evoluiu tanto, sabe, como a construção automóvel, toda robotizada, não é? Então, e portanto é isso. Onde é que se pode cooperar aqui? Onde é que acho que faz sentido? Eu acho que o setor tem 2 tipos de desafios aqui. Há a nova construção, mas a nova construção em países como Portugal vai representar provavelmente menos do que a reabilitação e a reconstrução. E dar-se resposta à sustentabilidade em termos energéticos, em termos de pegada ambiental, a reconstrução vai ser muito importante. E, portanto, a educação de quem lá já vive, habita esses prédios, ou os vai reconverter, é muito... E, portanto, essa cooperação vem do quê? De quem melhor conhece engenharia, de AQS, onde eu acho que se casam muitas matérias. Eu já tive a experiência do ponto de vista empresarial e de privado, muitas vezes a arquitetura e depois as engenharias e o dono de obra, ou quem seja, muitas vezes não falam também da otimização de alguns fatores. E acho que esse diálogo é que tem que ser promovido por agentes como a EDP, que tem um conhecimento, sei lá, de engenharia de eletricidade, ou do que seja, que pode a economicidade a prazo, não é, nessa eletrificação do processo, tentar contribuir aqui a nível regulatório, a nível de obra e através de parcerias e o que seja, ecossistema. O EDP é chamado nessa fase do processo, eventualmente para edifícios maiores, acredito que sim, mas, por exemplo, claro, a nível da habitação para particulares, isso não. Particulares, é mais no final da cadeia de valor. Alguns e aí clientes, já não vai a tempo? Aí já não vamos a tempo. Alguns clientes industriais, sim, quando estão a construir unidades fabris novas ou a reabilitar e a trabalhar em processos de eletrificação, aí obviamente sim. Pedro Vicente, volto a si. Houve também aqui esta ideia de que por parte dos promotores imobiliários também há um papel a ser feito no sentido de sensibilizar quem procura novos ou velhos edifícios para investir. Há formação nos promotores imobiliários para perceber o alcance de tudo isto que de repente está à nossa volta, porque estamos a passar por uma gigante transformação e nem toda essa transformação é algo que se percepcione logo à partida. Claro. Os promotores imobiliários, como os arquitetos, como as empresas de energia, têm uma consciência clara de que nós vivemos uma emergência climática terrível. E por isso é que o Manuel dizia que isto é um caminho sem regresso e que nós estamos todos a ser empurrados nesse sentido. E eu digo nós, também os promotores imobiliários. Agora, é um facto também, como o Miguel dizia, que 10 ou 15 promotores imobiliários muito afinados com estas estratégias e que sejam realmente, tenham uma indústria que já de ponta, até com métodos construtivos mais eficientes, não fazem uma indústria. E o que é facto é que a nossa indústria da promoção imobiliária é ainda muito pobre. É pequena, aquela que é especializada. Depois há esses pequenos promotores imobiliários que, aliás, têm vindo a desaparecer. Aquele pequeno promotor imobiliário de cidade tem vindo a desaparecer. E o que se está a formar é realmente uma indústria um bocadinho mais nivelada e que se tem vindo a falar cada vez mais, que tem evoluído bastante, mas tem um enormíssimo caminho pela frente para percorrer. Disse uma coisa há pouco que eu gostava de referir novamente, que é o facto de as coisas serem vistas como um custo.
Houve aqui alguém que referiu isso, ou seja, que quando se desenha um edifício, nos programas que os arquitetos recebem dos promotores, essas questões estarem lá ou não. E habitualmente, e este é o principal fator que tem que se vencer para nós de facto fazermos uma indústria mais sofisticada neste campo, é o fator custo, ou seja, estas coisas têm que deixar de ser vistas como um custo e têm que ser vistas como uma oportunidade de construir melhor e de promover um parque, no caso habitacional, que é onde eu trabalho, mas no geral, parques imobiliários mais eficientes. Como lhe digo... Mas o que percebemos também aqui já nesta conversa, e enfim, também é de senso comum, muitas vezes é preciso pagar mais à cabeça para depois ter algum retorno. Há essa disponibilidade para olhar para um edifício e pensar, uma habitação, um escritório, enfim, seja qual for o imóvel, e pensar, eu agora vou pagar mais caro, mas depois vou ter esse retorno, ou é difícil convencer um cliente perante duas escolhas a comprar mais caro, pensando naquilo que é o investimento no futuro? Ana, depende da carteira do cliente, porque eu acho que no geral sensibilidade há para o tema. Agora, na verdade, se eu tenho uma casa que consigo comprar e que resolve o meu problema habitacional, que não tem essas soluções, mas eu ao lado tenho uma que tem essas soluções e não posso comprá-la, a decisão está tomada e é muito simples e é muito clara. Portanto, deixemos realmente de livros. Agora é assim... E nota essa diferença entre edifícios considerados sustentáveis e não sustentáveis? A diferença de peso é enorme. Cada vez mais somos confrontados com preocupações com a eficiência energética das habitações. Os clientes, portanto, nota-se que há uma consciencialização muitíssimo maior para estes temas. Isso não tenho dúvidas nenhumas que há. Perguntava-me só se havia formação para isso. A APPI, a Associação Portuguesa dos Promotores e Investidores Imobiliários, iniciou há pouco tempo uma enorme tarefa de sensibilização dos seus associados, os promotores imobiliários nacionais, nesse sentido, e está também ela a empurrá-los para esse caminho e a criar oportunidades como estas, em que nós nos reunimos, em que falamos desses temas, porque é a partir daqui a formação que fala tem que partir destes eventos tão importantes que despertem consciências e que convidem as pessoas a seguir este caminho. Miguel Saraiva, talvez quando falamos em construção nova, e voltando um bocadinho à ideia de há pouco, seja mais fácil fazer este caminho, mas estamos num país, como já foi realçado nestes debates sobre o imobiliário, onde é preciso recuperar vários edifícios, nomeadamente nas cidades há muitos edifícios abandonados, devolutos, e que seria essencial recuperar. Como é que se consegue recuperar um edifício imputando este valor da sustentabilidade? Só acrescentar aqui uma coisa em relação aos promotores imobiliários que eu acho interessante. O promotor imobiliário hoje tem know-how dentro de casa, por isso tem arquitetos e engenheiros que acrescentam valor e tem um diálogo com quem decide no desenvolvimento imobiliário muito aberto e muito franco e com uma base técnica, e isso é uma vantagem da promoção imobiliária, que vivia exclusivamente a sua decisão muito individual e hoje ela é mais coletiva, e eu acho que isso é positivo. Em relação à reabilitação versus a construção nova, a reabilitação tem uma complexidade muito maior do que tem, nesta área da sustentabilidade, muito maior do que tem a construção nova, até porque ela é mais onerosa à partida na sua intervenção, porque o fator surpresa na intervenção da reabilitação de um património, ele existe sempre, por isso nós não conseguimos caracterizar um edifício à partida a 100% como fazemos num edifício de construção nova. É de grande complexidade e merece políticas muito estruturadas na aproximação ao tema. Quer isto dizer, ou há um sentido comunitário ao edifício e não individualista, como é tradicional, principalmente nos povos do Sul, onde a reabilitação ao nível do apartamento não é suficientemente intrusiva para melhorar o património, e por isso vai ficar sempre naturalmente abaixo das expectativas desejáveis. Mas também tem que haver uma alteração do paradigma em relação à abordagem do que é a reabilitação, porque um edifício não pode viver 100 anos.
ou o edifício tem um valor arquitetónico e histórico de grande relevância e faz parte da memória da cidade, ou então se calhar a aproximação a esse edifício passa pela demolição e pela construção nova. Isto não tem sido a abordagem em Portugal tradicional, mas quase que diria que nós fazemos remendos na reabilitação e isso não vai resolver a questão da sustentabilidade. Mas a sustentabilidade também tem um fator interessante, é que os métodos construtivos iniciais são muito próximos àquilo que nós queremos fazer hoje. Por isso nós utilizávamos a madeira na construção pombalina. Tínhamos o sistema de eola que era a base estrutural dos edifícios. E por isso nós estamos a revisitar um pouco isso. E estamos a introduzir algumas estamos a introduzir alguns dos métodos construtivos originais. E isso é bastante interessante. Eu acho que a assemblagem em Portugal vai levar mais tempo também e que é difícil introduzi-la ao nível da reabilitação, porque nós não temos uma indústria organizada nesse sentido. E vamos levar anos a criar essa indústria. E por isso vai ser talvez o fator de maior travão à assemblagem. Eu não lhe gosto muito de chamar pré-fabricação, porque ela tem uma conotação em Portugal negativa. A assemblagem, a construção e preparação de partes de construção em fábrica e assemblagem em obra até é essencial para a perduração dos edifícios no tempo e na sua manutenção. Uma coisa que nunca se fala e que eu acho que a sustentabilidade vai ajudar a minorar o problema é a questão do pós-venda. O pós-venda tem um impacto enorme devido aos métodos construtivos tradicionais que nós utilizamos há 50 e 60 anos. Nós temos imensos problemas no pós-obra, que têm a ver com más decisões técnicas, com má construção, com uma série de fatores que têm impacto. Isso na reabilitação vai ter que ter uma abordagem completamente distinta do que tem na construção nova. Essa pré-fabricação diminui esses problemas depois da obra entregue? Eu acho que sim, como disse e bem, Miguel, na questão da indústria automóvel, nós somos muito tolerantes a que nos chova dentro de casa, mas não somos tolerantes a que nos chova dentro do carro. E a casa é talvez a maior despesa que uma família tem na sua vida e talvez seja a sua maior âncora de endividamento na sua vida. E somos muito negligentes na abordagem à compra da casa. Nós compramos uma casa num papel, sem garantias nenhumas. E isso é uma falta de cultura de exigência enorme. É evidente que esta questão da certificação energética, que é fundamental, tem uma conexão fortíssima com a parte fiscal. E por isso é que ela é tão importante para as pessoas. E por isso a parte fiscal acabou por motivar esse engagement entre o comprador e o vendedor e a classificação da sua casa. Mas nós temos que ir muito mais longe que isso. Temos que ir às boas práticas de construção, como o Manel estava a referir, que vão alterar o paradigma da má construção que se faz em Portugal ao longo dos últimos 30 ou 40 anos. Porque o panorama não se pode cingir a meia dúzia de construtores e a meia dúzia de promotores. Isso não define e caracteriza uma indústria. E essa indústria é muito negligente na construção. Manuel Aires Mateus, gostava também que nos desse a sua visão sobre esta questão da reabilitação. Se partilha do que acabámos de ouvir, ou se de facto há forma de encarar aquilo que é este mercado da reabilitação e encará-lo com olhos também de sustentabilidade. Eu diria que a reabilitação se está a fazer nesse sentido. Há um movimento mais lento daquele que nós gostaríamos, mas está-se a fazer. Há 20 anos, alguém instalar painéis solares era uma bizarria, era uma coisa curiosa. Hoje é uma sensação de quem pode, instala. A bomba de calor, que é também outra das ferramentas boas da otimização, está a ser feita por muitas casas que vão pondo, porque torna-se uma coisa natural, porque nós passamos a ver uma conta de eletricidade gigantesca e, portanto, na verdade, acabamos por perceber que lutar contra essa conta passa muito por questões destas. E, portanto, as pessoas naturalmente estão mais despertas para este problema. Há 20 anos as contas energéticas não eram uma preocupação para uma família, hoje são uma preocupação central para uma família. Portanto, isso muda muito o panorama que nós temos. Por outro lado, as pessoas têm consciência que há métodos
para isolar melhor as casas, e mesmo que se usam na recuperação métodos para isolar melhor as casas, métodos que são quase possíveis de se utilizar. É evidente que isto que o Miguel diz é verdade, quando estamos a falar de apartamento a apartamento, tudo isto se complica, não é? Mas de alguma maneira... Mas o Miguel dizia também que as pessoas compram casa no papel, mas há literacia suficiente para chegar junto de um promotor imobiliário e perceber exatamente se está a comprar gato por lebre ou lebre por gato. São conceitos difíceis para o cidadão comum. Lebre por gato. Isso não acontece. Gato por lebre é mais normal. Isso é que eu estava a dizer, não é? Portanto, exatamente. Não, mas há pessoas que compram. Agora, a questão é, como é que se sabe se está a fazer um bom negócio, e era nesse sentido que eu dizia o lebre por gato, como é que se sabe que se está a fazer um bom negócio ou um mau negócio em coisas que, à partida, não são visíveis aos olhos? Eu acho que as coisas hoje começam a ser mesuráveis. Atenção, nós estamos a falar de coisas que são todas passíveis de ser medidas, não é? E, portanto, podem-se medir. É evidente que há também uma alteração do paradigma da exigência. As casas tornam-se caríssimas, não é? São caríssimas, são caríssimas para quem vem de fora e são impossíveis para quem está dentro, não é? Portanto, nós temos hoje em dia este enorme problema que é quem é que pode comprar casa, como é que se pode comprar casa, como é que se chega à casa e, portanto, mas é sempre de tal maneira penoso a ideia da compra da casa que as pessoas são muito mais exigentes. Eu acho que esta exigência vai também arrastar, de alguma maneira, o setor. O setor já se começam a assistir a medir decibéis dentro de uma casa para saber se as janelas são eficientes, a medir as quantidades de energias consumidas, enfim, medir tudo o que é mesurável, e isto vai mudar o setor. E na recuperação também se sente muito isso, eu acho que na pequena escala, na economia doméstica, da pessoa que percebe que consegue recuperar o dinheiro do mês a mês com um investimento. É evidente, há países que têm políticas muito claras sobre, por exemplo, a recuperação de edifícios, até com os italianos até têm uma política dos 110%, não é? Que a pessoa recebe 110% por a obra que faz, portanto recebe mais dinheiro do que gasta para recuperar a sua casa do ponto de vista energético. Nós não temos. Isso é uma lebre por gato. Não, isso é uma coisa, mas é um belo presente, não é? Nós não temos ainda, não estamos aí, mas eu penso que isto estará a acontecer. Eu acho que em muitas escalas nós percebemos. Na recuperação, eu acho que nós percebemos na conta, que digamos é dos maiores incentivos que uma família pode ter. É a conta da eletricidade estar alta demais e, portanto, ter que mudar o sistema tradicional a gás, não é? O esquentador pela bomba de calor, enfim. E isto acho que é uma coisa que nós assistimos hoje com uma certa naturalidade. E contas é aqui com o Miguel Saraiva. Miguel, este caminho pode ser feito sem pensar no coletivo? Estamos basicamente a falar de ações individuais a nível de cada imóvel, mas em muitos países, também já há vários casos em Portugal, há uma aposta naquilo que são as comunidades energéticas. Isso é essencial para pensar num setor imobiliário também mais sustentável. Eu só dando aqui um passo atrás e até voltando aqui a um tema que acho que é um tema importantíssimo e que estávamos aqui a falar, que é a prestação de uma casa em média, estava aqui a ver, em Portugal é 3.300 euros ano, a prestação média de um crédito à habitação, imaginando que a maior parte das pessoas até acaba a comprar a casa. A média para uma família de 4 pessoas em Portugal por ano anda à volta dos 600, 800 euros de eletricidade ou de gastos energéticos em casa. Um sistema... Pronto, depois vamos ao lado das certificações. Estes 800 euros para uma casa com uma certificação média má, em Portugal somos o 4º país mais pobre em termos energéticos, quer dizer que as pessoas vivem em desconforto constante, ou com calor ou com frio, não suprem as suas necessidades. E, portanto, esta fatura de 800 é uma fatura sem aquecimento, basicamente, ou sem arrefecimento da casa. O que estamos a falar, quando passássemos de uma... que eu acho que é um dos problemas da certificação energética, a certificação, e foi aqui bem dito, é uma obrigatoriedade para fazer uma escritura, é um instrumento de tax, em vez de ser um instrumento que diga às famílias quanto é que vai gastar para o agregado familiar naquela casa a viver para suprir as necessidades de vivência energéticas na casa, e é o que é. Portanto, quando eu estou a comprar uma casa categoria A por uma categoria C, se calhar estou a poupar 400, 500 euros anos. É relevante, em 3.000 euros de crédito à habitação média, se calhar
começa a ser relevante em termos de conforto. Então acho que parte da educação que temos que começar a fazer, até no ponto de vista de venda e explicar o que é a certificação energética é, na realidade, eu acho que é muito relevante em termos de custos e as pessoas tendem a subestimar por falta de, como é que se diz, de um ganho de consciência educacional sobre o que é que isso é euros, tá? Mas será mesmo um ganho de consciência? Eu estava a falar e eu fui procurar aqui nas notas porque, segundo um estudo realizado há cerca de um ano no portal da Construção Sustentável, 88% dos portugueses não se sente confortável em casa, seja no inverno, seja no verão. Somos o quarto país mais pobre. Não estão confortáveis, portanto, isso não será só uma questão de consciência, será uma incapacidade de melhorar a estrutura. Sim. É uma incapacidade económica, mas no ponto de vista de crédito à habitação, face ao valor da casa, ter um sistema, e era isso que eu ia agora aqui abordar, para ligar com o solar. A instalação, por ordem de prioridade, o solar é o mais barato para o retorno, e já lá vamos. Depois é as janelas, a perda de calor das casas, ou a entrada de frio, a perda de calor ou a perda de frio das casas é 20% pelas janelas. Depois o terceiro há de ser, já não me lembro o que é, se é a cobertura ou o que é. Agora, o aquecimento de águas. Janela. Estes três têm, se eu investisse €1, eu pago esse euro no máximo 6, 7 anos. O que é que isso quer dizer? O crédito à habitação em Portugal tem uma média de 20 anos. Se eu pagar ao início, quando tomo a decisão de compra, ou se o promotor fizer esse investimento, ou esse ganho, na minha fatura mensal, vai ser uma poupança, não um gasto adicional. E, portanto, eu acho que a lógica do investimento inicial, ao ser empurrada por ponto de vista regulatório, ou ser empuxada pelos próprios consumidores porque percebem a certificação energética e pedem quando estão a financiar a própria casa, acaba a ser irrelevante. Já estou a viver na casa com um aquecimento a gás ou o que seja, antiquado, e vou pensar no investimento. Ok, tenho que desembolsar se calhar €2.500 em obras, que só recebo esse valor ao final de 3 anos. Já não o consigo pôr no crédito à habitação a 20 anos, e acho que aí é que começa a haver alguma inércia de investimento. Mas os retornos e a atratividade para ter poupanças mensais são gigantes. Onde é que agora, chegando ao solar, como é que nós podemos ajudar? E a EDP está-se a organizar. O solar, de facto, é como é que se diz? É óbvio que para as empresas, então, estamos a falar de ganhos de 25%, 40% ao ano, aquilo paga-se em 4 anos, para consumidores finais, para residenciais, se calhar 8 anos, 7 anos hoje em dia, ou numa média 10 anos, 7 anos. Qual é que é a grande inércia? Esse financiamento. Ou então a falta de espaço. Vivo num condomínio, tenho uma cobertura que não tem espaço suficiente, tenho que convencer todos os meus outros condóminos a fazer um investimento ou deixarem-me fazer. Não vai acontecer na maior parte das habitações em Portugal. E aí a regulação, e acho que podemos dar o exemplo das comunidades solares, o que fazem é, onde houver espaço, eu posso sobreinstalar e depois oferecer essa energia a vizinhos. Depois aí entramos em outras, que é a regulação de como os condomínios aprovam esse tipo de soluções no próprio telhado, a maneira como depois os processos nos reguladores que os aprovam anda de forma mais ou menos célere. Tudo tem depois impacto. Estou errada e de facto estou a falar de cor, mas alguns benefícios que estão acessíveis a casas particulares, individuais, unifamiliares, no que diz, por exemplo, respeito à colocação de painéis solares, não está disponível para prédios onde aí haveria uma partilha por várias habitações. Se existe, alguns não estão acessíveis, pelo menos, porque facilitaria certamente haver esse tipo de benefícios e a legislação permitir esse tipo de ganhos. Eu acho que em Portugal, de uma maneira, e acho que neste setor, principalmente, temos que falar menos de benefícios e incentivos e mais de agilidade e facilidade de licenciamento ou do que seja. Porque a racionalidade económica está lá. Em algo que é racional económico, é óbvio, não precisa de incentivos. Devíamos estar a falar era de como é que eu facilito aos agentes que querem investir. Pode ser uma EDP a querer fazer bairros solares, até a Greenvolt também faz. Há várias empresas que estão presentes no mercado, a promotores que querem fazer melhorias. Como é que eu facilito esses processos? Porque se a economicidade está lá, os agentes vão se organizar. Ok, incentivos se calhar vão criar uma demanda pelo próprio consumidor final para ir atrás. Não sei se me estou a fazer entender, mas já existe, aliás, houve uma linha de 60 milhões de euros em 2022 para a melhoria da eficiência energética em edifícios, que foi totalmente consumida, teve uma sobrescrição e procura para edifícios residenciais, e óbvio que isso depois gera um movimento de mercado, mas eu acho que não precisa de mais incentivos ou mais benefícios para acelerar.
precisa de um alinhamento de agentes de mercado e de quem depois regula e facilita esses mercados. Volto ao Pedro Vicente, porque estamos aqui a falar de como incentivar, como promover a sustentabilidade, mas eu vou fazer aqui uma pescadinha de rabo na boca, porque o que retive da primeira intervenção que fez foi que, de facto, quem procura ainda se preocupa muito com o preço. E para terminarmos, eu gostava que nos falasse da sua experiência e nos dissesse, quando o cliente chega junto a si, o que é que pede em termos de sustentabilidade, aqueles que já têm essa preocupação? Bom, os clientes estão ainda muito focados no certificado energético da habitação. Que já vimos que não é tudo, não é? Que não é tudo, está longe de ser tudo. Ainda há pouco falava-se aqui um bocadinho do gato por lebre. A ver, eu acho que há institutos em Portugal, como o contrato de promessa, compra e venda e como esta compra em planta, que funcionam muito bem, têm uma estabilidade enorme, e as pessoas, quando fazem essa compra, também não são completamente inconscientes. Mas sabem que, geralmente, as coisas correm bem. Pronto. Outra coisa é neste campo que estamos aqui a falar. E, nesse aspecto, os clientes têm que, cada vez mais, procurar estes caminhos, como o Miguel falava, de fazer contas, no sentido de perceberem este tipo de projeção financeira do investimento que vão ter que fazer a mais no início e que, às vezes até a curto, mas pelo menos a médio e longo prazo, vai ser altamente compensador. Mas fazem? Não fazem. Eu acho que as pessoas não estão preparadas ainda para isso. Então, para terminarmos, eu acho que é uma boa forma de o fazer. Quais são os conselhos que deixa a quem tem em vista, neste momento, a compra de uma casa? Quais são as perguntas que tem que fazer para se certificar que está a comprar um imóvel já sustentável? Para além do certificado energético que já é corrente, a pessoa tem que se preocupar com o desempenho de todos os equipamentos instalados na habitação, nomeadamente janelas. As janelas têm um certificado próprio de eficiência energética, dos equipamentos, das soluções técnicas que estão escolhidas para, por exemplo, aquecimento ou arrefecimento do ar, perceberem o que é que está na base dessas soluções e que consumos e que repercussão nas suas contas é que têm. Futuramente, eu acho que a mediação, naturalmente informada pela promoção, devia fornecer esse tipo de impacto financeiro às famílias para que percebam o que é o consumo daquela casa em termos de energia ou de gás, comparada com uma casa que não está preparada desta forma para ter este desempenho. E, portanto, é todo um conjunto de coisas que têm que acontecer no nosso mercado para que as pessoas também estejam mais despertas para esses temas, mais informadas e que sejam mais criteriosas e exigentes, como dizia o Miguel. Há uma cultura de exigência que tem que se transmitir também ao próprio consumidor, que tem que passar ele próprio a confrontar os promotores e os mediadores com esse tipo de exigências. Mas para isso, como eu dizia, servem estas reuniões que estamos aqui a ter, que passam informação, que despertam consciências e que fazem com que as pessoas, depois de nos ouvirem aqui, tão simplesmente, estarão seguramente mais despertas para esses temas. Nesta linha de conselhos, pergunto também ao Manuel Aires Mateus, ao Miguel Fonseca, aliás, ao Miguel Saraiva, se querem acrescentar mais alguns conselhos sobre aquilo que deve ser o ponto de vista de quem procura a sustentabilidade e que tem de facto esta preocupação em investir para ter um imóvel mais eficiente. Conselhos não sei que poderei dar, mas acho que tem que haver pelo menos uma disponibilidade de quem compra em se esclarecer, auto-esclarecer. E não partir por uma compra por uma necessidade que é óbvia e hoje até é urgente em Portugal, mas tem que haver um pedido de esclarecimento a quem vende. E isso será logo um upgrade no mercado e é um ato simples. Até porque hoje há empresas no mercado que podem dar esse suporte, porque as pessoas que compram não conhecem o que estão a comprar, nem têm know-how instalado que lhes permita ser suficientemente esclarecidas para obterem uma resposta para além daquela que não seja profissional. Mas há aqui um fator muito interessante que eu vou fazer, possivelmente, uma analogia muito rápida. Temos que terminar. O mercado dos escritórios foi um mercado que nos anos 80 se profissionalizou. Por isso, desenhar um edifício de escritórios hoje, o nível de exigência de quem ocupa esse edifício é enorme.
além da certificação energética, vai ver se tem certificação BREEAM, se tem certificação LEED, se tem certificação WELL, tudo isso não sendo, na minha perspectiva, essencial, acho que é um caminho de qualidade. E isso na habitação não existe. Porque o setor da construção, não por parte da promoção imobiliária profissional, mas sim pelo agente do lado oposto, é pouco profissional. Por isso é impensável para uma grande empresa instalar os seus serviços num edifício que não responda diretamente a questões ambientais diretas, porque isso vai ter um impacto direto na marca da própria empresa que vai ocupar esse espaço. E isso na habitação não existe. Eu acho que nós estamos a 30 anos disso. O crescimento da renda em relação à compra vai pôr esse nível de exigência num patamar completamente diferenciador e a partir daí quem vai comprar vai ser muito mais exigente, porque é para si, é para sempre. Normalmente em Portugal perpetua-se a compra da casa como um ato único e por isso vai ser uma preocupação enorme. E por isso esta analogia eu acho que é interessante. Manuel Eiros, Mateus, não sei se quer acrescentar alguma coisa no que concordo isto diz respeito. só uma palavra, concordo um bocadinho, mas eu acho que as pessoas estão a ganhar uma nova consciência. Eu acho que o mercado não tem nada a ver com o mercado que era há uns anos. Eu acho que as pessoas sabem o que é que estão a comprar, os preços são outros e, portanto, as exigências são outras. E eu vejo isto também como um maior conhecimento que as pessoas têm, também um muito maior profissionalismo do setor. Não é? Os promotores hoje são muito mais profissionais do que eram há anos. E, portanto, eu acho que, nesse sentido, nós vamos no bom caminho. E acho que quando houver um mínimo de oferta, eu acho que as pessoas também vão começar a vão ter um sentido de diferenciação nesses produtos, obviamente com maiores garantias ecológicas. Miguel Fonseca, para terminar, e vão ser mais exigentes também com empresas como a EDP Comercial? Certamente, cá estaremos. Muito bem, e assim terminamos com esta ideia que informação é poder e é certamente a melhor aliada na compra também de uma casa. Estamos numa era de mudança, a sustentabilidade é um paradigma e é também uma obrigação legal. Espero que possamos ter contribuído para esse aumento de poder através da informação que hoje aqui veiculamos. Foi um prazer estar na sua companhia, obrigada pela preferência e até uma próxima oportunidade, que é já daqui a 15 dias, ou seja, quinta-feira, às 7 da tarde, para mais um debate sobre o futuro da habitação e o setor imobiliário. Muito obrigada.